Quando o arcebispo argentino Jorge Mário Bergoglio foi escolhido como o novo Papa Francisco da Igreja Católica, ninguém esperava as suas crenças controversas. Em uma década, o Papa não só mudou o Pai Nosso e permitiu que os padres abençoassem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como também recentemente surpreendeu a todos com uma perspectiva completamente diferente. O Papa revelou a verdade sobre Jesus na Bíblia que a todos parece difícil de acreditar, porque a sua revelação contradiz o propósito para o qual a Bíblia deve ser usada e qual deve ser a nossa relação com Jesus. O que revelou o Papa? Foram cancelados por isso. Vamos descobrir as crenças religiosas controversas. Número 1. O Papa Francisco. A 13 de março de 2013, a Igreja Católica tomou uma decisão histórica ao escolher o arcebispo Jorge Mário Bergoglio da Argentina como o 266º Papa Francisco. Este momento foi um novo começo para a Igreja, mas o que não sabiam é que as coisas estavam prestes a ficar interessantes na Igreja em relação às verdades sobre Jesus e a Santa Bíblia. O Papa Francisco tornou-se o primeiro líder da ordem jesuíta e do continente americano. Ele destacou-se dos líderes anteriores da Igreja. É conhecido por ser humilde, simples e dedicado a ajudar os necessitados. Ao contrário dos líderes anteriores, escolheu viver numa casa mais pequena no Vaticano e vestir de forma simples. Isto demonstrou que realmente se preocupa em ajudar os pobres e marginalizados. Durante o seu tempo como Papa, pregou sobre valores importantes como a compaixão, a inclusão e o cuidado da terra. A humildade do Papa Francisco e a sua disposição para ouvir e compreender diferentes perspectivas conquistaram a admiração de pessoas de todas as religiões e até mesmo de quem não se identifica com nenhuma. Mas as suas opiniões sobre a Bíblia têm provocado controvérsia e debate dentro da Igreja. E, aqui, está o porquê. O Papa Francisco acredita que a Bíblia não deve ser lida como um livro de factos históricos, mas sim como uma coleção de histórias que transmitem verdades espirituais mais profundas. O Papa encoraja as pessoas a interpretar a Bíblia de uma maneira que seja relevante para as suas vidas atuais, em vez de se limitarem a seguir uma interpretação literal. Também permitiu que os sacerdotes abençoem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, algo que antes não se falava na Igreja Católica. O Papa disse que está bem que os sacerdotes abençoem casamentos em casos especiais, desde que não façam parte de um serviço religioso regular ou estejam relacionados com uma cerimónia de casamento civil. A Oficina Doutrinal do Vaticano, com a aprovação do Papa, emitiu um documento que explica que estas bênçãos são uma forma de demonstrar que Deus ama e acolhe a todos, independentemente da sua situação. O documento diz que os sacerdotes devem considerar cada situação individualmente e decidir se devem oferecer uma bênção. Não devem recusar-se a oferecer uma bênção apenas porque a situação de um casal não é considerada tradicional. O objetivo é mostrar o amor e o cuidado de Deus por todas as pessoas, mesmo que não sigam as regras tradicionais da Igreja. Mas estas bênçãos não devem ser confundidas com o reconhecimento oficial de relações não tradicionais. O novo documento do Vaticano baseia-se numa carta que o Papa Francisco escreveu a 2 cardeais conservadores em outubro passado. Nessa carta, o Papa sugeriu que os sacerdotes poderiam oferecer bênçãos a casais. Em casos especiais, desde que fique claro que não é a mesma coisa que uma cerimónia de casamento tradicional. O novo documento amplia essa ideia, reiterando que o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher que dura toda a vida. O documento enfatiza que as bênçãos devem ser oferecidas de uma maneira distinta das cerimónias de casamento, sem utilizar os mesmos rituais ou símbolos. Embora seja importante abordar cada situação com sensibilidade, o documento encoraja os sacerdotes a não negarem bênçãos àqueles que buscam uma conexão mais profunda com Deus. Em vez disso, sugere focar no significado bíblico da bênção como uma forma de mostrar o amor e a misericórdia de Deus, em vez de ficarem presos a julgamentos morais. Quando as pessoas pedem uma bênção, estão a demonstrar que querem conectar-se com algo maior do que elas mesmas e buscar a misericórdia e o amor de Deus na sua vida diária. Isto é algo lindo, especialmente num mundo que pode ser desafiador e incerto.
O Vaticano tem um ensinamento claro sobre o casamento, que é uma união para toda a vida entre um homem e uma mulher. Por esta razão, a Igreja não apoiou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De facto, em 2021, a Oficina de Doutrina do Vaticano declarou que a Igreja não pode abençoar as uniões entre pessoas do mesmo sexo porque vão contra os ensinamentos da Igreja. Mas o novo documento sugere que as bênçãos ainda podem ser oferecidas, em outros contextos, como uma forma de mostrar o amor e a misericórdia de Deus. Quando em 2021 foi publicado o documento do Vaticano, causou um grande alvoroço. Até o Papa Francisco pareceu surpreendido. Embora tenha permitido a sua publicação, rapidamente destituiu o responsável pelo documento e começou a trabalhar numa nova abordagem. O documento afirma que as pessoas que mantêm relações não tradicionais, sejam homossexuais ou heterossexuais, vivem em pecado. Mas também enfatiza que todos merecem o amor e a misericórdia de Deus, independentemente do que aconteça. O Papa Francisco tem mostrado o seu apoio à comunidade LGBTQ, de outras maneiras. No ano passado, pronunciou-se contra as leis que criminalizam a homossexualidade, considerando-as injustas. Acredita que Deus ama todas as pessoas tal como são e encoraja os bispos católicos a acolher as pessoas LGBTQ na Igreja. Mas o Vaticano nem sempre apoiou os direitos das pessoas LGBTQ. Em 2008, negou-se a assinar uma declaração das Nações Unidas que pedia a despenalização da homossexualidade, alegando preocupações sobre a linguagem relacionada com a orientação sexual e a identidade de género. Isto provocou debates acalorados entre os católicos e alguns sustentam que vai contra os ensinamentos tradicionais. Algumas pessoas estão muito preocupadas com a violência das pessoas na Igreja e pensam que o Papa Francisco está a mudar os ensinamentos da Igreja para adaptá-los às ideias modernas, em vez de se manter à doutrina tradicional. Acreditam que é importante ler a Bíblia de forma literal para manter a fé verdadeira e intacta. O cardeal Raymond Burke, um crítico do Papa Francisco, teme que a forma como o Papa aborda as Sagradas Escrituras confunda as pessoas. Ele acredita que a Igreja deveria priorizar a verdade literal da Bíblia, especialmente quando se trata de questões de fé e moral. Alguns até acusaram o Papa Francisco de ir contra os princípios católicos básicos. Mas quem apoia o Papa Francisco pensa que a sua abordagem para entender as Sagradas Escrituras está alinhada com a forma como os eruditos católicos têm interpretado a Bíblia há muito tempo. Apontam que a Igreja sempre reconheceu que a Bíblia contém diferentes tipos de escrita, como poesia e parábolas, o que significa que uma simples interpretação literal não é a única forma de entender. Também pensam que a abordagem do Papa Francisco nos ensinamentos espirituais e morais da Bíblia demonstra uma profunda ligação com a tradição católica. O Papa Francisco demonstra compaixão e preocupação pela justiça social em tudo o que faz. Muitos católicos em todo o mundo apreciam os seus esforços para conectar os ensinamentos tradicionais com os problemas atuais, tornando a sua fé mais significativa e relevante. A visão que o Papa tem de Jesus é muito próxima e se concentra em sua humanidade. Ele não vê Jesus como uma figura distante e inatingível, mas como alguém que entende as lutas e os sofrimentos das pessoas. O Papa fala frequentemente da bondade e do cuidado de Jesus pelos pobres, pelos doentes e pelos marginalizados, mostrando que as ações de Jesus demonstram o amor e a misericórdia de Deus. Os ensinamentos do Papa centram-se na preocupação de Jesus pelos necessitados, que é um poderoso exemplo do amor de Deus. O Papa Francisco exorta os cristãos a se envolverem em atos de gentileza, justiça social e compaixão. Para ele, a solidariedade de Jesus com os pobres é um exemplo poderoso de como os cristãos devem viver suas vidas. Desafia os católicos de todo o mundo a seguir o exemplo de Jesus, trabalhando pela justiça social e ajudando os marginalizados. Esse foco na humanidade de Jesus e na preocupação com os pobres é diferente da imagem católica tradicional de Jesus como um poderoso governante divino. A abordagem do Papa Francisco mostra que Jesus era um amigo compassivo que entendia as lutas humanas e caminhava ao lado das pessoas. Ela ensina que a mensagem de Jesus nos chama a agir com compaixão e a lutar contra a opressão.
O Evangelho não é apenas uma teoria, mas uma realidade que requer ação para alcançar uma mudança duradoura. Às vezes, estas diferentes perspectivas levam a debates e intenções dentro da Igreja. Aos conservadores preocupa-os que focar-se demasiado na história e na cultura possa levar a interpretações que ignoram a autoridade divina e as verdades objetivas da Bíblia. Os progressistas, por outro lado, pensam que os métodos de crítica histórica nos ajudam a entender a Bíblia de forma mais completa. Esta conversa em curso tem dado origem a debates importantes. Número 2. O documento da comunicação bíblica. A Igreja tem ferramentas para ajudar a entender melhor a Bíblia. Estas ferramentas são a crítica textual, a crítica formal e a crítica da redação. Ajudam os académicos a estudar o significado da Bíblia e como foi escrita. O Concílio Vaticano II incentivou os estudiosos a utilizar estas ferramentas de forma responsável e fiel. O documento do Concílio sobre a Revelação Divina, Dave Boone, enfatiza a importância de estudar os autores humanos da Bíblia e os tempos em que viveram. Isto não significa que o papel de Deus na inspiração da Bíblia seja menos importante. Os estudiosos utilizam a crítica textual para estudar cuidadosamente os manuscritos e versões antigas da Bíblia e encontrar a forma textual mais precisa. A crítica ajuda-os a identificar e estudar os diferentes tipos de escritos da Bíblia, como canções, ditos sábios, histórias e relatos históricos. Compreender a parte divina da Bíblia ajuda-nos a entender melhor o seu lado humano e a cultura em que foi escrita. Esta compreensão mais profunda ajuda-nos a interpretar melhor a mensagem de Deus. Depois do Concílio Vaticano, os estudiosos católicos também começaram a utilizar abordagens histórico-críticas para estudar a Bíblia. Esta forma de estudo teve um grande impacto no seu trabalho. Querem compreender a Bíblia no seu contexto original, analisando como se relaciona com outros escritos e religiões antigas do Próximo Oriente e do mundo greco-romano. Os estudiosos propuseram encontrar um equilíbrio entre os diferentes pontos de vista, valorizando os métodos de crítica histórica e tendo em conta também a interpretação espiritual. Queriam combinar o conhecimento acadêmico com a tradição viva da Igreja no sentido dos fiéis. Esta abordagem ajuda-nos a compreender a Bíblia de uma forma mais completa, integrando tanto a perspectiva acadêmica como a compreensão espiritual. Agora que sabemos que o Papa Francisco tem partilhado algumas ideias surpreendentes sobre Jesus, é natural perguntar de onde é que ele tira essas ideias. O Papa Francisco tem sido amado por muitos católicos e pessoas de diferentes origens religiosas devido à sua abordagem fresca da fé. Desde que se tornou Papa, em 2013, tem feito declarações ousadas sobre a Igreja. Mas as suas últimas declarações sobre Jesus provocaram certo desacordo e críticas. Isto leva-nos a perguntar, o que é que não sabemos sobre Jesus? Há coisas sobre Jesus que a Bíblia não nos diz. A maneira como o Papa Francisco entende a Bíblia e a sua abordagem à humanidade de Jesus levou a comparações interessantes com outros líderes cristãos. Estas comparações vão além da Igreja Católica e conectam-se com tendências mais amplas no pensamento religioso. Quando analisamos como as pessoas entendem a Bíblia hoje em dia, podemos compará-la com a forma como os protestantes tradicionais a entendem. Alguns protestantes, especialmente aqueles que seguem ideias liberais e progressistas, têm uma abordagem semelhante para entender a Bíblia. Acreditam que é importante lembrar que a Bíblia foi escrita por pessoas há muito tempo e que as suas próprias experiências e culturas moldaram o que escreveram. Para compreendermos realmente a Bíblia, devemos pensar em como as suas mensagens se aplicam à nossa vida atual. Isto significa centrarmos-nos em questões importantes como a justiça, a igualdade e o cuidado do planeta. O Papa Francisco concorda com esta forma de pensar. Ele acredita que a Bíblia é um livro vivo, que ainda tem muito a nos ensinar sobre o mundo em que vivemos hoje. Muitos protestantes também veem a Bíblia como uma guia valiosa para lidar com os problemas que enfrentamos hoje. Quando o Papa Francisco fala em ajudar os necessitados e defender o que é certo, está a seguir uma tradição que também é importante no protestantismo.
O Papa Francisco fala sobre tornar o mundo um lugar mais justo para todos, usando ensinamentos cristãos. Não se dirige apenas aos católicos, mas a todos aqueles que se preocupam com a justiça e a igualdade. Alguns protestantes evangélicos discordam de suas opiniões e isso gerou muita controvérsia. Acreditam que a Bíblia é a verdade absoluta e que deve ser interpretada literalmente. Sem dúvida, a estes protestantes preocupa-os que a abordagem do Papa Francisco sobre o lado humano das Escrituras possa diluir a sua importância. Pensam que se enfatizarmos a parte humana das Escrituras e a interpretação da Bíblia, as pessoas podem começar a escolher o que querem acreditar em vez de seguir uma interpretação clara e objetiva. Mas é preciso saber que mesmo entre os evangélicos há um movimento crescente que busca compreender as Sagradas Escrituras de uma forma mais reflexiva e contextualizada. O movimento começou a ver as coisas de uma forma mais progressista e moderada. Agora as pessoas estão abertas a estudar a Bíblia de uma forma que leva em conta a sua história e a sua cultura. 50 líderes como Jim Wallace e Tony Campolo são exemplos desta abordagem, que combinam uma fé sólida com um compromisso com a justiça social. Acreditam que devemos entender a Bíblia de uma forma que se relacione com a nossa vida atual, não apenas de um modo abstrato. Esta abordagem da Bíblia está alinhada com a forma como a teologia e os estudos bíblicos têm evoluído ao longo dos anos. Cada vez mais se reconhece a importância de compreender as Sagradas Escrituras a partir da perspectiva de quem tem sido marginalizado ou oprimido. Eruditos, reconhecidos como Gustavo Gutierrez e Elizabeth Chestler. Fiorenza defende que a Bíblia é um documento vivo que fala diretamente das lutas e esperanças do dia-a-dia das pessoas, em vez de ser apenas uma coleção de verdades eternas. Mas não fica por aqui. Número 3. As estranhas revelações. O Papa Francisco sobre a Bíblia e Jesus. O Papa Francisco tem falado sobre a Bíblia e Jesus de maneiras que surpreenderam muitos católicos. Algumas pessoas gostam do que ele está a dizer e acham que é uma grande mudança, enquanto outras preocupam-se que ele esteja a afastar-se demasiado dos ensinamentos católicos tradicionais. Isto demonstra que há muitas crenças e práticas diferentes dentro da Igreja Católica. Alguns católicos apreciam os esforços do Papa Francisco para tornar a Igreja mais acolhedora, compassiva e comprometida com os problemas sociais. Consideram que as suas opiniões sobre as Sagradas Escrituras fazem parte de um plano mais amplo para renovar e melhorar a Igreja. Mas nem todos concordam com as ideias do Papa Francisco. Alguns católicos que preferem ensinamentos mais tradicionais estão preocupados com a possibilidade de que as suas opiniões enfraqueçam as crenças fundamentais da Igreja. Algumas pessoas preocupam-se que as opiniões do Papa Francisco sobre a Bíblia possam confundir os católicos e causar divisão. Pensam que ao centrar-se nos aspectos humanos das Sagradas Escrituras, poderia estar a abrir a porta a diferentes interpretações da fé. Isto poderia enfraquecer os ensinamentos e a unidade da Igreja. A estes críticos preocupa-lhes que outros possam usar a abordagem do Francisco para questionar a autoridade da Igreja. Em fevereiro deste ano, alguns críticos espalharam informações falsas de que o Papa Francisco permitiu que o Fórum Económico Mundial, também conhecido como WEF, mudasse a Bíblia. Estão a partilhar publicações e títulos falsos nas redes sociais que dizem que a Bíblia precisa de ser revista e mudada. Uma publicação falsa até mostra uma foto do Papa Francisco com uma citação que diz que a informação errada na Bíblia deve ser apagada. Mas o Fórum Económico Mundial diz que isso é completamente falso e não há evidências de que o Papa tenha dito isso alguma vez. O Fórum Económico Mundial está a trabalhar arduamente para resolver os principais problemas globais. Mas algumas pessoas estão a tentar desacreditá-lo, espalhando falsas teorias da conspiração. Um porta-voz do World BOF disse a uma equipa de meios online que a afirmação é completamente inventada e não tem base na realidade. O gabinete de imprensa do Vaticano não respondeu de imediato ao pedido da Reuters para uma declaração. A publicação falsa nas redes sociais atribuída ao Papa Francisco parece ser a conta real, mas há algumas diferenças. A insígnia de verificação na publicação falsa é azul, enquanto que na conta real é cinza.
E quando se olha para a conta real do Papa, não há nenhuma publicação nem resposta. O grupo que partilhou a publicação falsa, A Voz do Povo, também não respondeu aos pedidos de comentários. No final, não houve provas de que o Papa tenha dito o que afirmava a publicação falsa. Esta não era a primeira vez que se fazia uma afirmação falsa sobre algo que o Papa Francisco disse ou fez. Por exemplo, em abril de 2021, uma pessoa chamada Nathan Kuma publicou algo no Facebook que não era verdade. Afirmou que o Papa Francisco queria livrar-se da Bíblia e substituí-la por um livro novo. A publicação diz que o Papa acredita que a Bíblia é demasiado antiga e precisa ser completamente mudada. Mas isso não é verdade. A mensagem também cita falsamente o Papa a dizer que a Igreja precisa de se modernizar e reescrever a Palavra de Deus, mesmo que isso signifique mudar partes do Antigo Testamento. Mas literalmente não há evidências de que o Papa tenha dito isso. A pessoa que escreveu a mensagem no Facebook continua a dizer que estava de acordo com o Papa. Embora ele nunca tenha dito isso, afirmam que a Bíblia tem muitos erros e contradições e que já não é relevante no mundo atual, onde as pessoas são mais inteligentes e instruídas. Pensam que as pessoas que compilaram a Bíblia devem repensar o seu trabalho. Embora algumas pessoas tenham questionado a veracidade da publicação, muitas outras acreditaram nela sem verificar se era verdadeira. Uma pessoa até comentou que finalmente estava a ouvir a verdade e que estava a ser libertada. Mas quando alguém questionou a publicação, a pessoa que a escreveu partilhou um link para um vídeo do YouTube que na verdade não apoia a sua afirmação. O vídeo falava apenas sobre a quantidade de católicos no mundo e não apresentava nenhuma prova de que o Papa quisesse substituir a Bíblia. O vídeo falava sobre o número de católicos em diferentes partes do mundo. Dizia que em África o número de católicos cresceu 15%, mas na Europa diminuiu na mesma proporção. A pessoa que apareceu no vídeo foi a pessoa que apareceu no vídeo. No vídeo pensava que a diminuição na Europa se devia a problemas como a corrupção e os escândalos sexuais. O vídeo tratava principalmente de como as pessoas de África e Europa praticam o catolicismo de forma diferente e de como alguns europeus criticam a fé. Mas a verdade é que o vídeo não tinha nada a ver com a suposta cancelamento da Bíblia pelo Papa Francisco. O Papa nem sequer foi mencionado no vídeo, que na verdade foi feito há 8 anos. Mais tarde, a pessoa que publicou a mensagem admitiu que a sua afirmação era falsa. Infelizmente, muitas pessoas já tinham acreditado e comentaram a mensagem. O escritório de imprensa do Vaticano publica sempre no seu site os discursos do Papa, os eventos e as atividades da Igreja. No entanto, quando uma equipa de meios de comunicação investigou, não encontrou nenhuma informação sobre o cancelamento ou substituição da Bíblia. Um bispo de Roma que trabalha no departamento de comunicação da Igreja também negou a afirmação. Disse que se trata de uma das muitas histórias falsas sobre a Igreja nas redes sociais. O bispo pediu à equipa de imprensa que ignorasse a afirmação, dizendo que era uma parvoíce. Pediu provas, como a data e a ocasião em que supostamente o Papa fez essa declaração. Assegurou-lhes que se tal coisa acontecesse, ele saberia. A Igreja tem um processo claro para se adaptar aos tempos que mudam, mas mudar os ensinamentos fundamentais, como a Bíblia, não faz parte desse processo. Entretanto, em 2019, o Papa Francisco modificou o Pai Nosso, que é uma famosa oração que Jesus ensinou aos seus seguidores. O Papa disse que em vez de dizer, não nos deixes cair na tentação, os católicos deveriam dizer, não nos deixes cair na tentação. Fez esta mudança com o apoio de um grupo de bispos italianos. O Papa explicou por que queria fazer esta mudança. Disse que a frase original dava a impressão de que Deus estava a levar as pessoas à tentação, o que não é uma boa maneira de pensar em Deus. Disse que Deus é como um pai que nos ajuda a levantar quando caímos, e que na verdade é Satanás quem tenta levar-nos à tentação. Por isso, a nova frase é uma forma mais precisa de orar. Mesmo com estas preocupações, muitos jovens católicos sentem-se inspirados pela mensagem de bondade, inclusão e justiça social do Papa Francisco. Vêem-no como um modelo a seguir para viver a sua fé de uma maneira mais autêntica e comprometida. Apreciam a sua abordagem porque coincide com os seus próprios valores.
Esperanças de um mundo melhor querem explorar a fé de uma maneira que se conecte com as suas próprias experiências e abordar as suas preocupações em vez de se limitarem a seguir os ensinamentos tradicionais. Um grande número de católicos quer que a sua fé seja mais relevante para a vida do dia a dia. Estão a afastar-se dos ensinamentos tradicionais e a explorar a Bíblia de uma forma mais reflexiva e com um melhor contexto. Acreditam que a Bíblia é uma guia em constante mudança que os inspira a agir e a gerar um impacto positivo nestes problemas críticos. Achas que o Papa Francisco fez bem em aceitar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e permiti-los na Igreja Católica?